Escolha ser campeão. Performance. Em 2024, a Abravec comemora 35 anos de trabalho em prol dos médicos veterinários, da atividade equestre e do bem-estar animal. Além dos congressos e eventos, estamos envolvidos nas principais causas da equidicultura, por meio de comissões no Ministério da Agricultura, CRMVs, Câmara Setorial de Agricultura, apoiando o IBEC, além de participar ativamente das comissões para o bem-estar animal. Ações fundamentais para garantir respaldo técnico ao esporte, sanidade e atividades relacionadas à medicina equina. Para sediar esse evento comemorativo de 35 anos, escolhemos o complexo Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Um complexo de eventos inovadores de alta tecnologia para receber nossos palestrantes nacionais e internacionais, congressistas e expositores, nessa edição que ficará para a história da medicina veterinária equina. Os sócios da Abravec contribuem para que a entidade tenha cada vez mais força e juntos defendamos os interesses da nossa classe. Save the date, 4, 5 e 6 de julho de 2024. Olá pessoal, nós estamos aqui na Abravec, diretamente da Abravec, a feira está acontecendo lá embaixo. Estamos aqui a convite da diretoria dessa feira, fantástica inclusive, para começar a falar e lançar um projeto novo que é o nosso podcast Cavalos. A intenção aqui da gente estar falando e conversando é contar um pouco de uma forma um pouco mais leve, assuntos importantes relacionados ao cavalo, assuntos que fazem o mercado caminhar e que fazem a evolução de profissionais desse mercado. Meu nome é Adriane Passos, eu sou diretora executiva do Grupo Cavalos, o Portal Cavalos e a Editora Passos fazem parte desse projeto e aqui a gente está nascendo e semeando uma nova forma de enxergar o mundo através dos olhos de quem entende de cavalo. Comigo aqui está o Dr. Hélio Itapema, um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito, que faz muitos anos que a gente se conhece, uma pessoa que eu tenho muita tranquilidade em estar trabalhando e a gente vai aqui conversar com algumas pessoas e trazer aqui o que a gente tem de melhor para o mercado. Bom, eu fiquei super honrado com o convite. Primeiro, por estar na Abravec, que eu já frequento há muitos anos. Um dos maior congressos que a gente tem de veterinária no Brasil, de veterinários de equinos. E atuo já nesse meio há mais de 20 anos e estou muito feliz por estar aqui, um desafio, né? Fui convidada, topei o desafio e vamos em frente, acho que vai dar super certo. A gente vem falando há um tempo, eu e o Hélio, de que a gente queria fazer um trabalho junto nesse sentido. E aí a gente se sentiu super confortável com o nosso primeiro entrevistado, o Rodrigo. Ai, Rodrigo, foi muito bom você estar aqui. O Rodrigo, cujo sobrenome não é mais Cavalcante, é MedVet Masters. E a gente está super feliz de você estar aqui, Rodrigo, porque, de novo, a intenção é a gente sim trazer conhecimento, mas também trazer leveza. Você representa isso na minha vida. Vou te falar agora exatamente o que eu vejo de você na minha vida. A gente cruzou há muitos anos os caminhos de trabalho e de pensar, e você me ajudou a pensar muito. Quando você idealizou esse projeto novo com a Vanessa, eu falei, nossa, ele tem muito esse perfil, porque em muitas vezes, nem sei quantos anos que a gente se conhece. Uns bons anos. Você me ajudou muito a pensar, né? Até fora da minha zona de conforto. Então, bem-vindo, Rodrigo. E a gente está super feliz de ser você aqui para a gente abrir essa conversa. Espetacular, muito, muito legal, uma honra de verdade estar com vocês. Poxa, ele é um parceiraço. Né? Anos também, né, Adri? Muitos anos, né? Vários eventos equestres. Adri também, quanto tempo, né, Adri? Muito tempo. E uma das coisas que mais me deixa feliz
esse tipo de feedback, como você deu agora, né? De conversas além do óbvio. Sim. Então, eu tenho, já começando falando um pouco a respeito do que eu acredito, né? Eu tenho como propósito de vida ajudar o maior número possível de pessoas a melhorarem suas vidas. E para isso existem infinitas formas. Então, o que eu me dedico a fazer é, a todo momento, buscar agregar. Então, por isso que tem esse tipo de relato, né, de falar bem assim, a gente conversou sobre várias coisas, muito além, né, do assunto principal. Muito além da profissão, muito além do que a gente estava falando ou do que a gente estava tratando, mas que despertava. Perfeito. Me fazia pensar muito feliz. algumas vezes. Fico muito feliz. Isso faz meu olho brilhar, isso é o que eu gosto. A gente acabou de falar lá embaixo, né? O tanto de pessoa. Alguém falou também, por causa de estágios e tal. Pô, você ajuda bastante gente. Eu falei, é que tem muita gente boa, tem muita gente merecedora, né, E tem cara? muita gente que quer. Tem. Tem muita gente que quer aprender, né? E é Tem muito muita legal. E acho que a ideia também do podcast é isso, né? Trazer informações legais para as pessoas, informações boas para as pessoas, para que elas possam crescer cada vez mais, né? Eu acho que é muito essa questão do propósito mesmo. A gente vem falando muito e ouvindo muito isso, né? Eu acho que dentro do seu escopo, da sua empresa, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, mas tem muito a questão do propósito. Totalmente. O propósito seu, da sua empresa, e o que você passa como propósito para quem vai seguir esse caminho, né? Então, Com fala um certeza. pouco da empresa, como você fundou, como você e a Vanessa pensaram. Vanessa, um beijo para você. Sinto sua falta aqui. Né? Beijo pra você também, Vanessa. Como que vocês pensaram a construção dessa empresa e quais os caminhos que os primeiros passos aí? Perfeito, vamos lá. Para falar da Medvet Masters, eu obrigatoriamente tenho que falar alguns anos antes, uns passos atrás. Então, até mesmo essa questão de propósito, né? Propósito é uma palavra que está sendo muito mencionada, muito falada em vários locais. Então, vou trazer uma percepção que eu tenho a respeito de propósito. Eu acredito que propósito não é algo tão racional, sabe? Para a gente descobrir nosso propósito, a gente tem que sentir, a gente tem que se dar a oportunidade, a gente tem que ser curioso e prestar muita atenção no que a gente está vivendo para poder ver o que faz o coração bater mais forte. E foi exatamente assim que a Medvet Masters surgiu, né? Então, em 2016, eu fiz um curso de educação financeira. Eu me lembro. Lembra? A gente conversou sobre isso, né? A gente conversou sobre isso. Exatamente. Você até falou, vamos lá. Exatamente. Então, tanto eu quanto a Vanessa fizemos, mas eu fui primeiro. Sim. A Vanessa me colocou numa enrascada muito boa. Ela falou comigo bem assim, Rodrigo, eu estou ouvindo na rádio um curso de educação financeira que eu acho que vai mudar a nossa realidade, é muito bom, muito legal. E naquela época, eu trabalhava igual um louco. Então, todos os finais de semana, eu estava em 2, 3, 4 eventos equestres e ficava rodando no estado e visitando os locais. Disso, Né? E a Vanessa falou bem assim, eu acho que seria legal fazer e eu queria que você fizesse primeiro. Naquela época, né, nossa condição financeira não estava... Não permitia não tava, muita coisa. Né, lá essas coisas. E eu falei bem assim, Vanessa, não vamos gastar dinheiro com isso agora. E naquela época, a minha mentalidade daquela época. Ela falou, não, mas eu acho que vai valer a pena. Eu falei, putz, agora não dá. Aí eu falei, fora que eu tô trabalhando igual um louco. Aí, beleza. Esfriou, né? Esfriei, joguei um balde de água fria nela. Passou um tempo, cheguei em casa do trabalho e a Vanessa falou bem assim, Rodrigo, você tem algum final de semana livre no próximo mês? Aí eu pensei e falei, só tem esse final de semana que eu vou descansar. Ela falou, tá bom. Passa uma semana, chego em casa, ela fala bem assim... Já veio que a esposa não ouviu muito bem o que ele falou. Ela ouviu só até a parte, eu tenho esse livro. Só até o lado Exato. B. O O lado resto vou não foi. descansar, a audição seletiva aí. Exatamente, eu sou muito grato a isso até Sou hoje. muito grato a isso. E aí ela falou bem assim, fiz a inscrição no curso Saúde Financeira. E eu falei, beleza, né? Meio contrariado, beleza. Você vai quando? Ela, não, escrevi você. Você. Aí eu falei, não dá, eu tô cheio de evento. Ela falou, não, mas é justamente no final de semana que você tem livre. Então fui eu para São Paulo, encurtando a conversa. Cheguei no evento contrariado. Na primeira manhã do evento, dos 2 dias de evento, eu fiquei maravilhado. E o que ficou muito claro para mim naquele evento era o potencial de impactar pessoas, futuro de pessoas, de famílias, de gerações, com o que eles estavam desenvolvendo de trabalho. Olha só. Que mudava a percepção sobre a vida através da educação financeira. E aquilo eu fiquei, assim, em choque. Tanto é que no final do evento eu fui conversar com os donos da empresa e eu falei, gente, é impressionante o que vocês fazem e eu quero participar disso de alguma forma. Me tornei parceiro da empresa, levei eventos para Sorocaba, fiz evento em Vitória dessa empresa. E aí depois, mais para frente, quando eu me tornei gerente nacional da VetNew, de marketing, né, gerente nacional de marketing e cunhos da VetNew, eu me desliguei da empresa, agradeci pela parceria, pela oportunidade, mas por causa da demanda não daria para tocar. Então, naquele momento foi muito importante para mim. Foi a virada. Foi a virada. Ali foi a virada. Desde pequeno eu sempre gostei de ajudar as pessoas.
E eu sempre fiz isso naturalmente. Eu sinto prazer em dedicar tempo para tentar ajudar as pessoas da melhor forma que eu posso. Mas aquele momento foi o momento em que eu dei o estalo, eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero ajudar pessoas. Com dúvidas. Dúvidas de como, né? De como muitas e dúvidas, será que eu estou no caminho certo? Exatamente. Será que Como que eu vou vincular isso com a minha realidade atual? Muitas dúvidas. Você pivotou totalmente sua Total. carreira, seu Exatamente. futuro, você não sabia do futuro. Exatamente. Então ali foi um start muito forte. Aí dali pra frente, primeiro eu estava atento, eu captei isso, eu falei, opa, tem alguma coisa muito importante, muito forte aqui. Eu preciso olhar para isso. Como fazer? O que eu faço? E eu falo isso com muitos clientes nossos. Só faz. Começa. A gente descobre caminhando. Começa. Então, na minha frente, eu poderia criar a oportunidade, que não foi falado abertamente quem quer ser parceiro. Eu poderia criar essa oportunidade. Sim. E eu criei essa oportunidade. Sim. E ali eu comecei através dos cursos, ver várias famílias sendo transformadas literalmente. Eu falei, nossa, isso aqui enche meu coração, me dá muita alegria. Ali foi que começou essa certeza de que eu tinha que trabalhar com algo que mudasse a vida das pessoas para melhor. Ali foi o ponto. Depois disso, a gente começou, quando eu falo a gente, é eu e a Vanessa. Sim. Vanessa Sim. Kutz, minha esposa e sócia, né? Sim. Mulher da minha vida, literalmente, para sempre. Ai, que lindo. E a partir dali a gente começou a se dedicar muito para adquirir conhecimentos fora da área técnica, fora da área convencional. Então a gente fez formações, né, formação completa em programação neurolinguística, a gente fez 3 formações cada um em coaching, a gente fez formação como analistas de perfis comportamentais. Então a gente... isso também você me contou. Na época até a gente conversou Sim. muito sobre isso, né? Exato. Depois eu quero voltar nesse assunto aí do perfil Boa. comportamental. Eu gosto muito desse assunto. É espetacular, muda a vida entender. Muda né? a vida, Sobre- entendendo como você fala com o outro. Exatamente. Fizemos especialização a respeito de mapeamento de perfil de autossabotagem. Então, a gente começou a emergir nesse Nesse mundo universo. de desenvolvimento pessoal, tudo inicialmente com foco em agregar para a gente, para nossa carreira. E a gente teve uma mudança muito considerável na carreira. Então, por exemplo, quando eu me tornei gerente nacional de marketing da VetNew, foi exatamente após um evento de inteligência emocional, em que eu me assumi a autorresponsabilidade pela minha carreira, refleti bastante a respeito do que eu gostaria de viver naquele momento, e eu fiz uma proposta para a empresa. Não existia o cargo na empresa. Olha. Então eu desenvolvi um projeto, peguei minhas férias, desenvolvi um projeto, que esse projeto, me lembro até hoje, chamava Integra Mais, e eu apresentei esse projeto para a gerência, para a diretoria comercial, diretoria de marketing, inclusive um abraço fortíssimo para todo mundo da VetNew. Gosto muito, tenho muito carinho pela empresa, aprendi muito. E assim que a oportunidade foi criada. E trilhei esse caminho. E aí, Até nesse... Vou dar uma pausa. Sim. A oportunidade foi criada, porque às vezes a gente realmente precisa criar a oportunidade. Porque não adianta Sem você sombra de ficar dúvida. parado ali esperando que a coisa aconteça, né? Exatamente. E eu acho que Sim. esse é uma grande dor da maioria dos profissionais, em todas as áreas. Perfeito. Você fica esperando que a coisa aconteça. Esperando... E enxergar as coisas como oportunidade, né? Sim. Enxergar as coisas como oportunidade, Sim. não como um sacrilégio. Exato. Que eu vejo Ou muita como um gente... sacrifício. Um sacrifício. Nossa, eu vou ter que fazer vou ter que isso, fazer isso, né? nossa, vou ter que fazer aquilo. Enxergar como não, que legal, fui convidado para fazer isso, que legal. Vou fazer aquilo que eu quero, vou mudar minha carreira. Muito legal mesmo. Eu achei muito bacana, acho muito legal. E aí, só para fechar esse ciclo, para dizer como surgiu a Medvet Masters, a gente começou a aplicar na nossa carreira e ver muitos resultados Viu o positivos. resultado positivo e com E vocês. aí, o que aconteceu? Porque a Vanessa trabalhava com pet. Isso, cardio veterinário, cardio pet. Cardio pet. Aí o que aconteceu? A gente teve uma dor muito grande, que foi, e eu comentei isso com ele agora há pouco até, antes da gravação, que motivou muito a gente criar a Medvet Masters, que foi que a gente começou a observar muitos grandes amigos nossos, não só colegas veterinários, excelentes, tecnicamente falando, extremamente competentes, porém com um desenho de carreira muito ruim. Rodrigo, e tem gente que insiste na carreira ruim, o que é péssimo, porque você vê veterinários aí quase que aposentados hoje e sofrendo numa aposentadoria que não deveriam, porque são geniais, são pessoas que tiveram uma carreira espetacular. Mas não administrar a carreira. Não administrar a carreira. E você vê gente também, de um outro lado, você vê jovens geniais desistindo da carreira. Muito. E de repente eu pego estagiários ou recém-formados que falam, não é o que eu quero. Calma, não é o que você quer hoje. Mas ele falou uma coisa, eu vou até pedir para você repetir, de criar a oportunidade de se adaptar, então Se preparar, né? Se preparar, exatamente. Mas eu não tô Enxergar a preparado. oportunidade, né? Exato. Enxergar. Eu acho que às vezes é só abrir o olhar, né?
Mas exige um treinamento para isso, né? A gente tem que estar atento, né? E tem uma característica que eu sempre comento, que eu acho fundamental para a vida como um todo, independente da área de atuação, que é curiosidade. Então, quando a gente tem curiosidade com a vida como um todo, é muito mais fácil enxergar as oportunidades. E eu também costumo falar que tudo é oportunidade. Então, se a gente for para pensar, vender microfone é oportunidade? Tem como dar certo vendendo microfone? Tem. Vendendo TV, tem como? Tem. E mesa, móvel? Tem. Tudo que a gente olhar é oportunidade. Sim. E aí tem uma frase que até meu sogro fala, que ele fala bem assim, em toda área tem alguém muito bem sucedido, porque se não tivesse, essa área não existiria. Ela não existiria. Então tudo é oportunidade. A grande questão é a gente estar atento, a gente estar curioso para a gente perceber o que atrai a gente. Só que se a gente não presta atenção no que está acontecendo ao nosso redor, a gente não percebe. E você e a Vanessa perceberam no mesmo momento? Sim, eu acredito. Quando vocês dois falaram, não, é isso, vamos fazer isso. Eu acho que quem teve o estalo inicial fui eu nesse evento, graças a ela. Fui eu, e eu cheguei, assim, vibrando em casa, né? Ela viu que alguma coisa tinha mudado, ela percebeu. Que eu cheguei, cara, isso daqui é mágico. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que de alguma forma trabalhar para isso, para melhorar a vida das pessoas. E aí foi na hora que a gente resolveu fazer a Medvet Masters, porque a gente falou bem assim, ó, todo esse conhecimento que a gente está acumulando e está aplicando e tendo resultado, não faz o menor sentido parar na gente. E aí a gente criou o @MedvetMasters no Instagram há mais de 4 anos atrás. Sim. E a gente iniciou com conscientização. Então não era um negócio, era um perfil. Sim. E à medida que a gente foi desenvolvendo, a gente foi enxergando que a gente poderia agregar muito, além de transmissão de informação, com prestação de serviços realmente. Aí a gente começou a fazer os atendimentos. E os atendimentos começaram com vocês dois nas suas carreiras? Sim, em paralelo. Em paralelo. E em que momento, quanto tempo vocês ficaram nesse paralelo? Nossa, Adri, se a Vanessa tivesse aqui, ela ia responder, porque ela é meu HD externo. Memória, pra mim, é terrível. Mas o quê? Um ano, dois? Acho que um ano, 2 anos, talvez? Talvez 1 ano e meio, por aí, 2 anos. E como é que foi esse estado de falar, vamos viver disso, ok, tô indo embora pra Vitória fazer essa história? Legal. A gente começou a história, a Vanessa atuando como cardio, na área de cardio, e eu atuando na VetNew. E a gente criou essa história em paralelo, como você falou. Sim. E o que eu fiz? Quando eu comecei a atender, fazendo mentoria individual de desenvolvimento de carreira para veterinários, quando eu comecei a atender, eu falei, vou atender uma pessoa para ver se eu consigo lidar com isso. Comecei a atender essa pessoa, que inclusive morava em Sorocaba, assim como nós morávamos na época. Sim. E ela falou, onde que a gente vai se reunir para as reuniões? Eu falei, no Zoom. Por quê? Porque parte da nossa proposta de desenvolvimento de negócio envolvia liberdade geográfica. Sim. Então, eu amo o presencial. E aí, eu mesmo me segurei e falei, não, vai ser online. Você não consegue escalar. Exato. Você fica restrito a... Não, e graças a isso que a gente, graças a Deus, consegue ter os resultados que a gente tem hoje. São Brasil mais 8 países que a gente já atendeu. Caraca. E a gente só conseguiu isso por causa do digital, né? Então, ainda bem que a gente fez essas escolhas lá atrás. E aí, eu comecei a atender uma cliente. Surgiu uma outra pessoa e falou, Rodrigão, vamos começar? Vamos lá. Aí vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o momento que eu estava atendendo 8 clientes, concomitantemente, com encontros semanais. Só que nisso eu trabalhava na VetNew. Sim. E eu sou muito responsável absurdamente a ponto de não misturar as coisas e jamais prejudicar a empresa que me deu a oportunidade de trabalho por um projeto particular meu. Sim. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava o dia inteiro pela VetNew e, eventualmente, noite afora, dependendo de eventos e tudo mais, mas eu usava o período da noite para atender pela Medvet Masters. Então, eu atendia à noite, todos os dias à noite. Aí chegou um momento que eu falei bem assim, ó, desse jeito que tá ótimo, eu tô aguentando, mas não vai ser por muito tempo. As enxaquecas vão piorar. Eu falei, mas eu não vou aguentar isso por muito tempo. Então, percebendo isso, eu já desacelerei, segurei um pouco, né, a Medvet Masters, até ter todo esse processo. Mas foi extremamente desafiador eu fazer essa mudança de sair da VetNew para focar completamente na Medvet Masters. Acho que muita gente, a gente falou sobre isso mais cedo, né, Hélio? Acho que muita gente acaba não comentando a respeito dos desafios que tem na carreira. E para mim foi um desafio muito grande. Eu imagino. Gosto muito disso. Na mesa do almoço, eu perguntei para todos aqui, quem daqui, todos veterinários e todos já estabelecidos na área, quem aqui nunca pensou em desistir? Todos falaram, eu já. Eu, inclusive. Sim. Pensando por esse lado, assim, pegando esse gancho do que o Érico falou, a profissão médico veterinário, ela está num momento delicado? Ou como que você vê? Vamos falar de equinos. Ela está num momento delicado?
Vamos lá, vou trazer a minha percepção, tá, Dri? Eu acho que existem vários fatores que podem ser elencados como fatores que são desafiadores, né? Nesse momento, assim, em todos os momentos sempre houveram fatores desafiadores. Mas eu acho que o grande ponto é a mudança de foco em tudo que atrapalha para focar no que eu posso fazer de diferente e me destacar no mercado. Então, como foi citado agora há pouco, em todo mercado tem pessoas bem-sucedidas. Então, muitas vezes, o que a gente repara atendendo, né, clientes e observando o mercado de perto dos médicos veterinários? Muitas vezes as pessoas estão drenando muita energia, se preocupando com os fatores que podem afetar e que realmente afetam, estão deixando de dedicar energia para desenvolverem suas próprias estratégias, desenvolver sua carreira, seu negócio. Então, o que basicamente eu percebo é que, sim, existem vários fatores que afetam, né? Mas, ao mesmo tempo, sem sombra de dúvidas, existem muitas formas, estratégias, mecanismos, metodologias, técnicas, ferramentas que podem ser utilizadas. Apesar do momento, apesar da dificuldade, apesar de não estar tão favorável, se você tiver o foco, o objetivo e fizer um traçado de organização na sua carreira, provavelmente você vai ter sucesso. Você tem uma probabilidade muito maior de ter muito maior de ter sucesso. E aí eu tenho cuidado de fazer uma pontuação. É garantido? Não. Não. Ponto. Mas qual que é a grande questão? A grande questão, o Hélio comentou agora há pouco que muitas pessoas estão pensando em desistir. Eu costumo falar que existe uma diferença muito grande entre desistir e fazer uma escolha. Então, quando uma pessoa ela está com dificuldades na sua carreira ou no seu negócio e ela, perante as dificuldades, ela resolve desistir, ela realmente está fazendo uma desistência. Quando a pessoa está frente às dificuldades e ela decide buscar formas de contornar as dificuldades, ela está escolhendo persistir ali. E quer dizer que vai dar certo? Não. Mas se não der certo e ela tentou fazer o possível, ela tentou várias formas, ela fez uma decisão da saída. E a diferença de peso entre fazer uma escolha, ter uma decisão de saída de um mercado, de desistir do mercado, é muito grande. Então, muito do nosso trabalho, inclusive, muitos clientes que procuram a gente, não somente, tem muitos profissionais extremamente bem-sucedidos que pensam em otimização de resultados, mas muitos profissionais chegam para nós falando bem assim, estou pensando em desistir e vai ser minha última chance de fazer um trabalho com vocês. A primeira coisa que a gente faz questão de falar para essas pessoas é, se porventura, após o trabalho, você quiser escolher, decidir sair da área veterinária ou migrar para uma outra área dentro da veterinária, tá tudo bem. E a gente tira uma tonelada das costas da pessoa. Sim. Porque a gente precisa entender que o ser humano, ele é multifacetado. O Rodrigo Cavalcante, ele não serve só para trabalhar na MedVet Masters. Ele não serve trabalhar só com veterinários. Ele não serve trabalhar só com desenvolvimento humano. Uma área que eu tenho tido muito prazer o Hélio em... está fazendo podcast hoje. Exato. Exatamente. Ontem eu estava atendendo o cavalo, radiografando, mexendo no cavalo. Hoje eu estou sentado fazendo podcast. E é libertador a gente perceber, se permitir perceber que existem infinitas possibilidades, como a gente falou mais cedo. Então, agora há pouco eu estava conversando com o Rodrigo, que está nos bastidores, né? Atrás das câmeras, o Rodrigão, parceiro. Estava conversando com o Rodrigo, né, a respeito do equipamento do audiovisual. Eu descobri que audiovisual é uma área que eu gosto muito. Olha só. Então, Rodrigo, e se você fechar a MedVet Masters e não trabalhar mais com isso? Gosto de verdade, audiovisual. de verdade, vou ter o maior prazer do mundo em começar a trabalhar com audiovisual. Então, quando a gente começa a ficar atento, que a gente não depende, não tem uma algema com o que a gente faz, é muito mais fácil. É o banquinho amarrado à cordinha do elefante, né? Eu concordo. Exato. E eu penso assim, as dificuldades sempre tiveram e vão mudando, eu acho que o que o Rodrigo citou é muito legal, que hoje tem muita coisa roubando sua energia. Sim. Hoje eu acho que o que mudou é que tem muita coisa roubando sua energia e tirando foco também. Foco da carreira, foco do dia, foco do momento. Então, eu acho que esse é o fator atual, de preocupação atual, eu acho que é um pouco esse. Totalmente. Onde eu coloco minha energia, porque antes, quando eu me formei, não tinha opção. Eu tinha que colocar minha energia ali onde eu estava, naquele momento vendo o cavalo. Hoje, eu tenho que estar vendo aquele cavalo, vendo a internet, cuidando de uma rede social. Sim. Então é muita coisa roubando energia. Exatamente isso que eu fiquei pensando aqui, vocês falando assim, ó. Se a gente for pensar friamente, né? Você é um cara hoje que você direciona e ajuda esse direcionamento da carreira. A gente pode falar isso?
Podemos dizer, e eu diria que principalmente a gente auxilia os profissionais e empresas terem clareza a respeito de quem eles são e do que eles realmente querem. E de quais são e realidade. Isso, e quais são as estratégias para alcançar isso. Alcançar o objetivo. Vou fazer uma pontuação bem rápida nesse aspecto, Dri. Muitos profissionais não sabem o que querem. Eu imagino isso. Porque eu ia saber É importante a gente falar sobre isso. É importante, porque sabe o que eu ia falar para você? Eu vejo pelo meu filho. O amor ao cavalo acha que vai ser veterinário. E não necessariamente. Pode ser que sim. É super comum. Foi comum dentro da minha vida, da minha casa. É irritante. Tanto é que ele não atua como veterinário, atua como treinador de cavalos, mas o mote da veterinária foi o amor ao cavalo. E o mais legal é que quando ele se torna veterinário, o cavalo deixa de ser o lazer dele. É lógico, passa a ser um peso. Passa a ser o trabalho. Então o lazer se torna uma praia, um barco. E aí a pessoa fala, pô, mudei de paixão, de repente, né? E aí tem que tomar cuidado com isso, realmente, né? Porque, igual você comentou, às vezes o lazer deixa de ser o cavalo e passa a ser barco, praia. Quando acontece isso, ainda é um cenário positivo. Vamos dizer, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas acabam perdendo o tesão, o prazer em uma determinada área, que é a área que atua, e não tem uma válvula de escape, não tem um hobby, um lazer. Isso é muito frequente nos médicos veterinários. Então, quando você pergunta para um veterinário... Por isso que eu tô falando, porque o lazer dele virou trabalho e começou a ficar muito pesado. Isso surge o burnout. Exatamente. Por isso que eu pergunto para você. Tem uma válvula de escape. Essa formação... Aqui, a Bravec é um grande ninho, né? Vamos chamar assim, de futuros atuais, formandos ou não, de veterinários que estão pensando, ou a maioria atuando, na área de equino. Quantos desses aí não é isso, é só o amor e que aí confundiu? E onde a MedVet Masters poderia ajudar nessa condução? Lá na formação, antes do cara ingressar, antes do cara fazer 5, 6 anos, se frustrar, gastar o dinheiro e voltar e falar, putz, não é isso que eu quero, eu só amo o cavalo. Vocês fazem esse trabalho? Fazemos. Antes de tudo? Antes de tudo. Antes de se formar? Não, antes de entrar na faculdade. Não. Aí seria uma área muito ampla a gente abordar, né? A gente aborda dentro da medicina veterinária. Eu pensei assim, tipo assim, de existir um caminho que pegasse esse estudante tão mas a gente faz esse trabalho com estudantes de medicina veterinária. Então a gente roda o Brasil dando palestras, por exemplo. Então a gente é bastante contratado para palestras e a palestra que a gente mais é requisitado e que a gente mais dá para esse público é de gestão de carreira veterinária. Então, assim, tem uma frase, né? Que a gente não tem na faculdade. Exato. E não só. Nada de administração. E não só a gente, tá? Zero. Não é só na veterinária. A grande maioria das formações profissionais não engloba olhar estrategicamente para o seu negócio da carreira. Escolha ser campeão. Performance. Em 2024, a Bravec comemora 35 anos de trabalho em prol dos médicos veterinários, da atividade equestre e do bem-estar animal. Além dos congressos e eventos, estamos envolvidos nas principais causas da equidicultura, por meio de comissões no Ministério da Agricultura, CRMVs, Câmara Setorial de Agricultura, apoiando o IBEC, além de participar ativamente das comissões para o bem-estar animal. Ações fundamentais para garantir respaldo técnico ao esporte, sanidade e atividades relacionadas à medicina equina. Para sediar esse evento comemorativo de 35 anos, escolhemos o complexo Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo.
em complexo de eventos inovadores de alta tecnologia para receber nossos palestrantes nacionais e internacionais, congressistas e expositores, nessa edição que ficará para a história da medicina veterinária equina. Os sócios da Abravec contribuem para que a entidade tenha cada vez mais força e juntos defendamos os interesses da nossa classe. Save the Date, 4, 5 e 6 de julho de 2024. O autor, né, do Alice no País das Maravilhas foi muito sábio, né, em trazer essa percepção. E eu vejo que isso acontece com muita frequência, com milhares de profissionais no mercado. Os profissionais eles estão seguindo num piloto automático, estão seguindo a maré, e aí muitas vezes você vê o que acontecendo? O aluno está lá na faculdade, na hora que chega no final da faculdade bate um desespero, Sim. porque não sabe o que vai fazer da vida. Total. E aí depois disso o que acontece? Uma galera falando, eu vou fazer residência. E aí, se a motivação para fazer residência é porque ele enxerga, né, um caminho muito favorável, realmente eu defendo a residência, é espetacular. Se ele tem um motivo plausível para fazer, cara, vai lá e faz. Mas o que a gente vê? A gente vê que a maioria das pessoas, ela está indo fazer residência porque é um garante de 1 ou 2 anos. De 2 anos. É 2 anos de que ele consegue esse intervalo para continuar pensando, se mantendo financeiramente e na profissão, uma justificativa para os pais, etc. Para daqui 2 anos ter que tomar decisão. E o que tem acontecido com muita frequência? Faz a veterinária, faz residência, faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doutorado. Eu já vi pós-doutorando, prestes a terminar o pós-doutorado, chorando, conversando comigo. E não estou julgando, né, o fato de ele estar chorando, está tudo certo. Claro que mas desesperado, dizendo, Rodrigo, meu sonho da minha vida, desde moleque, é ser médico veterinário, é clinicar, só que eu segui no piloto automático, fiz todo esse caminho e agora eu estou me sentindo como se eu estivesse prestes a me formar. Porque eu não conheço nada do mercado, eu não busquei me desenvolver para nada para o mercado, eu não sei o que fazer, eu estou perdido. Uhum. Então, muitas pessoas estão seguindo no piloto automático. Então, a gente precisa de mais estratégia e intencionalidade. E uma forma, assim, muito importante, até minha, no propósito de ser um veículo de comunicação desse mercado, porque eu converso com esse público. O Portal Cavalos conversa muito com esse público aí. Esse jovem, que a gente tem dentro do portal a parte mais técnica, mas a gente tem dentro do portal essa parte que é absurdamente da gente. Como é que é mesmo que fala marrom no cavalo? Tem muito essa pergunta, né? E ali tem muitos apaixonados. Por isso que eu volto na história de ser o apaixonado pelo cavalo e não o técnico do cavalo. Não tem nada de errado. Não tem nada pessoa de trabalhar errado. com o que ela é apaixonada. Não, só não precisa é trabalhar isso. de uma forma correta. Mas de uma forma Ao contrário, segura muito a onda. Porque se você ama, você chega e fala assim, não vou. Você pode até pensar, vou pagar, mas... Mas assim, por exemplo, uma Abravec da vida, um Portal Cavalos da vida, mas ter essa fala, essa comunicação com esse cara. Extremamente importante. Extremamente importante. Com certeza. Né? Para todo mundo. Quais seriam os passos, vamos dizer assim, da Medvet Masters. Qual seria o passo? Então você vai auxiliar nessa formação dessa carreira, ou você também pode ajudar a ter a certeza da escolha? É bem ampla a atuação. Porque você pode ajudar um cara que está em dúvida a ter certeza da escolha. Assim como um cara que está há 35 anos trabalhando no mercado que e não era aquela escolha. Está trabalhando para para otimizar os resultados. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho... Nossa, de mamando a caducando. Perfeito, boa expressão. De mamando a caducando. Boa expressão. Eu vou me citar como exemplo aqui rapidamente. Eu comecei a ganhar dinheiro com a medicina veterinária, eu não tenho a menor vergonha de falar isso. Depois de 12 anos de formado. Aí você vai falar, porque aí você tinha bastante cliente e tal. Não. Eu já tinha com 5 anos. Eu só não sabia... como conduzir a carreira. Como conduzir a carreira. Gerir. Eu não tinha... E aí, até hoje eu sofro. Não estou falando que hoje eu estou perfeito. Sim. Hoje eu sofro muito com isso. Então, são muitos fatores mas na época, era horrível. Hoje eu volto. Eu tô com 23 anos de formado, hoje eu volto a 11 anos atrás e falo, cara, eu trabalhava que nem um maluco. E eu ganhava, sem o menor exagero, eu não tenho medo de falar, que eu ganhava 5 vezes menos do que eu ganho hoje. E hoje eu trabalho menos e ganho 5 vezes mais do que eu... Gestão de carreira. Exatamente. Gestão de Aí carreira. entra o grande ponto. Dentro da gestão de carreira, né, 2 pontos que são cruciais. 3, vamos dizer 3 aqui, né? Clareza. O que realmente faz sentido para mim? E eu vou citar algo importante em relação a isso. Segundo ponto, estratégia e intencionalidade. Então, parar de fazer as coisas no piloto automático. Vamos trazer um grande exemplo. A gente está no maior evento de medicina veterinária equina do Brasil.
Da América Latina? Eu garanto. Brasil. Não também tenho não dado sei. para É. afirmar. Mas talvez seja. Mas Talvez talvez seja. É. Esse ano Mas- talvez não, porque vai ter o IVA no Peru, né? Que é... Então, o que acontece? Eu garanto para vocês que a absoluta maioria dos profissionais que vêm para cá, e não estou querendo julgar, porque a gente não tem essa formação de uma visão mais estratégica, tá? Ao longo da nossa carreira. Mas eu garanto que a maioria dos profissionais que vem para cá sem nenhum preparo prévio de quais são os principais focos do que eu preciso fazer dentro do evento. Gente. Então, por exemplo, uma das abordagens que a gente traz com nossos clientes, em palestras e tudo mais, em programas de mentoria, é networking estratégico. Então, a gente até se incomodou com o tema networking, porque nos 2 MBAs que eu fiz, MBA que a Vanessa fez, enfim, são as formações, muito se fala sobre networking, em todos os mercados. Esses MBAs são em área administrativa. Beleza. Só que se fala só da página 1. Isso começou a me incomodar. Então, todo mundo fala bem assim, networking é extremamente importante, porque você precisa conhecer muitas pessoas, porque isso vai abrir portas. E fica nisso. É raso. E a gente se incomodou, a gente falou bem assim, não faz sentido. Todo mundo já sabe disso. Só que o que as pessoas que estão no congresso estão fazendo de verdade para poder mudar isso? Se você perguntar para todas as pessoas que estão aqui se é importante networking, você acha que 100% vai responder o quê? Sim. Aí faz uma segunda pergunta. Como que você trabalha o seu networking? Aí fica um pouco mais complicado. Então, a gente trabalha muito em realmente gerar uma estratégia para os nossos clientes. Então, tem muitos clientes que não têm um resultado satisfatório, eles falam bem assim, cara, eu acho que eu não tem como, não vou conseguir. O mercado é muito fechado, não tem como. A gente fala bem assim, vamos trabalhar a estratégia de networking? Então, na verdade, você atende com mentoria, hoje o escopo da sua empresa. Mentoria, palestras em eventos, tem e aí frentes. tem o EAD, que aí a pessoa pode estar fazendo os cursos. Tem algumas frentes, né, de atuação. Tem a fala frente, um pouco frente pra eu- educacional, que a gente pensaria em cursos, palestras, a gente Palestra. participa de cursos, cursos de Vocês formação palestrando, veterinária. né? Sim, exatamente. Então tem cursos de formação, né, da área de fisioterapia equina. A gente é professor, por Sim. quê? O que os organizadores de curso começaram a perceber? Qual que é a ideia? Eu dou um curso para uma série de alunos. O que eu quero que seja o resultado desses alunos para que o meu curso cresça? Eu quero que eles sejam bem-sucedidos. Então, os alunos que se formaram nesse curso, eles têm um baita resultado. Quem está pensando em fazer o curso vai procurar qual curso? Esse. Então, eu acredito que é extremamente estratégico os cursos de pós-graduação, de Sim. aprimoramento, contarem com uma aba, né? Uma parte desse curso de gestão de carreira, ou algo nesse sentido. Sem a menor dúvida. E a gente tem trabalhado nesse sentido, tá? Eu não acho Então, importante, eu acho hoje essencial. Fundamental. Essencial, fundamental. Então, a gente trabalha nessa frente de Nessa educação, frente a de gente educação. trabalha numa frente empresarial. Então, nós... São empresas que contratam vocês. Exatamente. Empresas do segmento. Ótima pergunta, muito bom. No início, Era só. é uma estrutura viva o negócio, né? A É. gente vai caminhando e entendendo. Então, no início, a gente atendia somente a empresas de veterinários. Sim. Hoje, a gente atende empresas que são do segmento veterinário. Do mercado. Do mercado. Então, por exemplo, nós já prestamos assessoria empresarial para uma empresa de direito veterinário. Então, são advogados, sócios, que foram nossos clientes, passaram por assessoria empresarial, mentoria empresarial conosco, para poder ter uma atuação mais assertiva no mercado veterinário. Então, como o mercado veterinário é o que a gente vive, é o que a gente respira, a gente aproveita isso da melhor forma possível para poder agregar com as empresas que têm essas demandas. Dentro dessa área empresarial, tem assessoria empresarial, que é um produto nosso, que a gente trabalha muito forte, e existe uma carência muito grande no mercado veterinário. Muito. A gente trabalha muito forte. Eu faço assessoria empresarial e fora do mercado. Perfeito. Que é fora daqui. A gente trabalha muito o desenvolvimento da identidade do negócio. E aí, quando eu falo de desenvolver a identidade do negócio, a maioria das pessoas que já têm um certo conhecimento da área empresarial fala bem assim, então você faz logo, você pensa nas nossas cores e tudo mais. Aí eu falo, não, a gente não faz desenvolvimento de identidade visual. É a identidade do negócio. Então, algo que a gente observa com muita frequência é que os veterinários, eles acabam confundindo muito quem é o veterinário e quem é o negócio dele. Olha Você só. precisa entender quem você é e Olha você precisa só. ter clareza plena a respeito de quem é o seu negócio. Aqui que Olha seu negócio só. se propõe, Olha quais só. são os pontos fortes, os desafios do seu negócio. Então, a gente faz muito esse trabalho dentro da assessoria empresarial, sempre começando com o desenvolvimento dos líderes, a gente não abre mão disso. Às vezes a empresa fala bem assim, eu queria que você me ajudasse para fazer missão, visão, valores do nosso negócio, que é uma das coisas que a gente desenvolve no processo. Eu falei, tudo bem, então tá aqui a proposta, a gente vai trabalhar assim, assim, assado. A gente sempre faz uma reunião prévia para entender a pra realidade entender do a cliente, a realidade. gente personaliza e entrega. E
E aí eu falo bem assim, ó, primeiro a gente tem que desenvolver você e seus sócios. Então a gente tem uma etapa inicial individual com cada sócio. A gente busca entender quais são os padrões de comportamento dos sócios. Em média, quais são as características. Em média, uma avaliação e uma... eu quero contratar você. Quero contratar a Medvet. Uhum. Dessa conversa, dessa primeira conversa, dessa estruturação do veterinário, de entender o que ele quer, quem ele é, onde ele quer chegar, até ele efetivamente começar a pôr em prática tudo aquilo que você está indicando, porque você também nem sabe se ele vai pôr em prática aquilo que você vai indicar ele fazer. Sim. É um período de quanto tempo, mais ou menos? Vamos lá, eu vou responder sua pergunta e vou responder outra, tá, Adri? Tá. De quando começa até colocar em prática é no mesmo dia. Senhor! Por quê? Vou dar um exemplo. Encontrei agora há pouco com Não dois acredito. veterinários. Porque a gente trabalha vários assuntos que não são abordados no veterinário. E na hora que a pessoa desperta para algumas coisas que são estratégicas, ela aplica. E aplicando tem resultado. Então eu acabei de encontrar, né, com 2 veterinários sócios que estão passando por assessoria empresarial comigo nesse momento. Eu fiz 2 sessões com cada um deles, individualmente, abordando algumas temáticas que são base para a criação da identidade do negócio deles. Hoje o que eles trouxeram de feedback para mim foi exatamente, cara, mudou tudo já. Que coisa legal. Por quê? Porque a gente conversou a respeito dos valores pessoais deles, o quanto que os valores pessoais afetam as decisões deles e eles não estão atentos para isso. O quanto que eles conseguem ser mais estratégicos em delinear o que eles vão querer para a vida deles e para o negócio deles a partir de entender quais são realmente os valores de cada um. O quanto que eles conseguem melhorar o relacionamento entre eles enquanto sócios. Se um dia de curso de educação financeira mexeu com ele do jeito que ele falou que mexeu, então... ele conseguiu transplantar isso pro negócio dele, para tentar mexer com as pessoas a ponto de, numa primeira conversa, já dar um start, Essa é a proposta. Vamos aí que... Tem um lema nosso que é muito forte. Um dos nossos valores empresariais é contribuição. E a gente tem um lema que é muito forte, que é: se nós não gerarmos valor, não faz sentido para nós. Então, proposta por proposta, fechar contrato por fechar contrato, para mim faz o menor sentido. Se a gente conseguir agregar, beleza. Se não, seguimos. Não faz sentido. Seguimos. Exatamente. Seguimos. Então, assim, até perdi o que eu estava falando. Perfeito. E esses clientes falaram que eles já estão aplicando, que observaram diferença. Olha então, por só. exemplo, foi feito um mapeamento de perfil comportamental deles. Só que como que a gente trabalha, e a característica nossa, Medvet Masters, a gente não consegue, como muitos profissionais da área de desenvolvimento empresarial fazem, a gente não consegue chegar para o Hélio e falar bem assim: Hélio, esse daqui é o seu perfil comportamental, isso aqui são seus talentos, suas características, seu estilo de comunicação, tudo isso a gente passa. Só que antes disso, sabe o que a gente faz? A gente fala bem assim: vamos conversar sobre perfis comportamentais e o quanto que você entender isso e aprender a identificar os perfis comportamentais dos seus clientes, a sua vida. como adequar a sua comunicação para ser mais assertivo, vai impactar o seu negócio? Aí a gente conversa sobre isso e depois a gente faz o indivíduo. Isso é incrível. Foi Então, exatamente o que mudou minha vida. Foi eu aprender a falar da forma para aquela pessoa, não é o mesmo jeito de falar para essa pessoa. Sem sombra de dúvidas. Não é a mesma forma. Então a gente trabalha muito isso e resultado imediato. Agora eu vou responder a pergunta que eu imagino que talvez fosse a pergunta inicial. De quando começa a assessoria empresarial, falando desse serviço, do desenvolvimento da identidade do negócio, até terminar esse serviço, quanto tempo? 3 a 6 meses, dependendo de disponibilidade dos sócios, para a gente fazer as reuniões e desenvolver. Rodrigo, então quando termina esse período, encerrou a prestação de serviço? Não necessariamente. Eu tenho clientes que estão há mais de 2 anos e meio conosco. Eu tô há 7. Porque é mutante. Fez um processo individual de desenvolvimento de carreira. Agora, e agora? Exato. E agora, né? Então aí é outra frente de atuação, é. outra forma de atuar na frente de negócios é através de mentoria empresarial. Então esses clientes que estão há 2 anos e meio com a gente são clientes que passaram por mentoria individual de carreira, fizeram assessoria empresarial e quando terminou isso falou: eu quero continuar. E a gente dá continuidade com mentorias que são semanais, quinzenais. Rodrigo, como funcionam essas mentorias? Traz. Como assim? Traz o quê? Qual que é o seu desafio agora? Qual que é o seu O que você está buscando? Exatamente. Então tem muito essa visão externa. Muito do nosso trabalho é a visão externa. Eu acho que assim, pra gente, acho que já deu aqui pra gente entender muito o que é a Medvet, mas eu gostaria que você, pra gente encerrar essa conversa bacana, ótima, é assim, você realmente falar pro veterinário, né? Tipo assim, o seu caminho vai ser melhor se você for dessa forma, né? Acho que esse é o recado. Acho que a Medvet, do que eu já te conheço e do que a gente falou aqui, eu acho que ela vem para dar esse auxílio para esse vet que
Muitos deles estão bem perdidos, muitos deles estão confusos. O que você falaria para esse cara, para esse jovem, na maioria das vezes, ou para esse da carreira que também está vivendo essa tormenta de para onde eu vou? Apesar da Medvet Masters ser um negócio que aparentemente é voltado para desenvolvimento de carreira e de negócios, a gente trabalha, a gente respira, a gente sua para melhorar vidas. Isso tem que ficar claro. Então, a nossa visão quanto ao nosso cliente é sempre do indivíduo como um todo. Então, a gente trabalha muito em clareza a respeito do que realmente faz sentido para o cliente. Muitos clientes chegam para nós e falam bem assim, Rodrigo, eu quero ser igual o fulano. Eu quero ser igual o Hélio. Rodrigo, minha referência é o Hélio Itapema. E eu quero fazer um trabalho com vocês para eu conseguir alcançar esse resultado. Não recomendo. E aí, o que a gente faz? A gente faz primeiro um trabalho para entender se realmente faz sentido. E eu já tive vários clientes, nós já tivemos vários clientes que no meio do processo falaram com a gente, Rodrigo, cara, ainda bem que hoje eu percebo que isso não faz sentido para mim. Eu já te adianto que, assim, eu tenho... A minha parte é com estagiário, na verdade. Então, muito estagiário chega com uma demanda parecida. Pô, eu queria muito trabalhar como você, ou como o João, ou como o Pedro, ou como o Paulo. E eu falo, cara, você pode ter pessoas que te sirvam como ídolos, como pessoas que você admira a forma que trabalha, e pode pegar dessas pessoas as vantagens de como ela trabalha. Pô, ele fala tão bem, pô, ele atende tão bem, nossa, ele no locomotor é muito bom, eu queria ser como ele na parte do locomotor. Só que você nunca vai ser igual a ninguém. Que quando você quiser copiar, soa falso. E hoje em dia, não dá pra ser. Você vai escorregar, não tem como. A gente trabalha muito nisso também pra pessoa entender quem ela é, né? Uma vez você entende quem você é e como você pode usar estrategicamente a seu favor, é demais. Eu cito você como exemplo inúmeras vezes. Só que como eu nunca pedi sua permissão, vou pedir agora, eu nunca cito o seu nome. Onde eu assino, pode citar à vontade. Eu nunca cito o seu nome. Mas quando eu dou exemplo pras pessoas... Sério, de verdade mesmo. Tá totalmente autorizado. Existe um ponto forte do Hélio Itapema que eu admiro absurdamente e que eu sempre cito como exemplo, sem citar seu nome, porque eu nunca pedi autorização. Agora tá autorizado. Que eu sempre falo bem assim, pessoal, você tem que entender quais são os pontos fortes para usar estrategicamente. E as pessoas acham que o ponto forte está sempre ligado a conseguir fazer uma cirurgia bem, conseguir fazer um atendimento clínico bem, e vai muito além. Então, um grande ponto forte que o Hélio Itapema tem, claramente, e que ele usa muito bem a favor dele na carreira e na vida, é o bom humor. Olha, e aí tem várias pessoas... É real, tem várias, real. Sim. Tem várias pessoas que... E eu já fiz isso no início da minha carreira, que na hora que vai trabalhar, fecha. Por quê? Porque eu tenho que ser um profissional sério. Você está confundindo as coisas. Temos um grande exemplo aqui na nossa frente. Você pode ser um profissional de extremo sucesso, super bem-humorado. E, inclusive, não só pode ser, como é recomendado. Porque se isso é natural seu, leve, vai soar natural Sim. e vai conectar pessoas. E porque vai ficar mais leve. E é natural. Seria... Você ser o que você é mais leve. Exatamente. Seria totalmente Você tira falso eu ser carrancudo, etc. E isso é minha vida, tá? Porque eu sou dentro de casa, sou com a minha esposa, não é uma coisa que, por exemplo... Não daria. Eu não ia sobreviver 23 anos brincando aqui, sendo entrando no carro e fechando, sendo contra o que eu sou. E assim, quando a gente foi dar o nosso primeiro treinamento, lá no começo do Medvet Masters, precisava fazer uma frase de encerramento da palestra. Aí eu fiquei pensando, poxa, o que eu boto de frase? Né? Gestão de carreira, palestra. Aí o que eu coloco de frase? E aí veio uma frase que eu costumo dizer que nem é minha. Só fiz download. Enquanto você buscar ser quem você não é, as pessoas que buscam você jamais te encontrarão. Olha só. Enquanto a gente ficar correndo atrás de algo que a gente não é, que a gente acha que é o ideal a gente ser, a gente vai deixar de ser a gente mesmo. E por deixar de ser a gente mesmo, as pessoas que amariam se conectar com a gente nunca vão ter oportunidade porque a gente não permite. Então, acho que um grande ponto do nosso trabalho, primeiro, as pessoas se encontrarem, entenderem o que elas são, o que elas têm de ponto forte, o que tem a ser desenvolvido e utilizar isso a favor delas para o desenvolvimento do negócio e da carreira. Isso aí. Que baita frase pra finalizar, né? Posso dar um recado? Claro, deixa seu recado, deixa Instagram, tudo. A gente está trabalhando já há mais de 4 anos com a Medvet Masters, desde o início lá no Instagram. O que a gente repara e que já teve uma evolução enorme? A falta de consciência a respeito do público, do mercado veterinário, a respeito da importância de se desenvolver nessas áreas além da parte técnica veterinária. Melhorou absurdamente e para nós é uma honra fazer parte desse movimento. Mas o que eu percebo muito claramente talvez seja o caso de quem está assistindo a gente agora. Poxa, eu não sei muito bem como que é esse trabalho da Medvet Masters, não sei exatamente como que é feito, como que é a metodologia. Não perca a oportunidade de entrar em contato com a gente e falar bem assim, podemos trocar uma ideia? Até porque a gente faz questão de conversar com todo mundo antes de fechar negócio. Então, entre em contato com a gente, vamos bater um papo? Vamos. Aí vão ter 3 pontos na nossa conversa. Eu vou entender onde que a pessoa está, qual que é o cenário atual, o que ela está querendo alcançar e quais são os principais desafios.
tendo esses 3 pontos, a gente consegue ser bem assertivo no direcionamento de que tipo de caminho seguir. Instagram. @medvetmasters. No YouTube também, @medvetmasters. Valeu, Rô. E a dica que eu dou é a seguinte: se eu tivesse tido essa oportunidade há um tempo atrás, talvez não tivesse trabalhado 11, 12 anos. Como um doido. Como um doido, sem ter uma remuneração merecida, enfim, e direcionado mais minha carreira. Pô, muito legal o seu trabalho, parabéns, cara. Agradeço imensamente. Parabenizo vocês pelo trabalho de vocês também. Que bom. Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente vai encerrar aqui. Conversamos muito, foi bem legal. De novo, eu tô muito feliz que foi você o primeiro para conversar, me senti super leve, tranquila. Parabéns pelo projeto, animal esse projeto, fiquei muito empolgado quando fiquei sabendo. Que e bom. Galera que tá assistindo, fica ligado para assistir os próximos episódios. A gente vai estar soltando nas nossas mídias sociais, no canal do YouTube nosso, do Portal Cavalos, e da Bravec. A gente está muito grato ao professor Marco Alvarenga e ao professor Silvio Piotto de ter aberto essa oportunidade pra gente, assim, é muito importante falar isso, porque a gente está muito feliz com isso, de a gente poder estar aqui na Meca falando daquilo que a gente gosta. Então, aguarde que a gente vai estar com bastante material novo aí nas nossas mídias.